Boa noite a todos, né? Estamos aqui para mais uma live do programa Talk Shitsu, falando sobre mitos e verdades sobre alimentação tóxica. Muito obrigado a todos que estão presentes. Eu vou chamar aqui a nossa amiga e doutora Rosani Santa Catarina para estar conosco nesta live. Vamos aguardar aqui o convite para ela. Ela já está entrando. E nesta noite de hoje, nós vamos ter o tema sobre alimentação tóxica. Seja bem-vinda, doutora Rosani, por estar conosco. E a gente vai falar hoje, no decorrer desse tempo, sobre um tema que é bastante comum a gente ouvir, né, Rô? Principalmente aí no consultório, né? Fala aí, Rô, pra ver se a gente escuta você. Oi, gente, boa noite a todos. Oi, Everson, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Rô. Hoje foi um dia bastante intenso, né? A gente tentou se falar várias vezes e numa correria maluca, né? Principalmente você, que estava aí no atendimento, né? Nas clínicas, né? E a gente agradece desde já a presença sua aqui, novamente. Já é uma parceira do canal, já praticamente uma sócia da Shih Tzu Dog Lovers com a gente, a doutora Rosani. E a gente fica muito feliz de tê-la novamente, Rô. Eu que agradeço. Oi, desculpa, pode falar, Rô. Eu que agradeço, ainda mais sendo temas bem interessantes para os nossos pets, né? É verdade, a gente está numa série aí, vamos dizer assim, uma ascendente sobre alimentação, né, Rô? A gente começou falando sobre coprofagia, aí começamos a falar sobre alimentação, qual é a alimentação ideal, e depois a gente vem agora na terceira live da série, Talk Shitsu, falando sobre alimentação tóxica, que é muito comum, né? A gente fala, nossa, nunca vou dar um alimento tóxico para o meu cachorro, mas acontece que é muito comum, né? E a princípio, antes de começarmos aqui, a gente vai falar um pouco de algumas pessoas que colaboram conosco, né, na divulgação desta live, como o Secadores Plenitudes, que é a marca aqui do secador que está aqui atrás, aqui comigo, né? É um pessoal muito bacana. Quem tiver a oportunidade de visitar lá o Instagram deles. Também agradecemos a própria Rosani, @SantaVet, só ir lá e seguir também, @SantaVet, que está conosco durante todo o período aí dessas lives desse nosso programa. E também agradecer a empresa da nossa amiga Ana Águida, que é a Mark Art, que sempre está conosco aí, e ela fez a abertura do meu canal gratuitamente, né? Uma amiga de infância, uma amiga da Rosani, nossa, aqui toda, né? Ela está morando lá na Bahia agora e está conosco participando também de uma forma mais indireta, mas está conosco, né? Agradecer a todos os que seguem a gente, que estão conosco no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? E a gente agradece de coração imensamente. Para a gente começar a nossa live, Rô, a gente vai, mais ou menos para quem está a primeira vez aqui, dar uma apresentação, Rô. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua vida veterinária, né? Sobre seu currículo e como o modo que você atende, onde você atende, né? Fique à vontade. Bom, vamos lá, boa noite novamente. Obrigada aí, eu tô vendo bastante amigos, clientes entrando aí na live. Eu sou médica veterinária formada há 7 anos. Sou pós-graduada em medicina intensiva, né? A medicina intensiva trabalha com bastante processos de emergências, né? Internação, todo esse ciclo de adrenalina a 1000 por hora, mas é que vale a pena. E também eu faço alguns cursos, né, voltados para a medicina intensiva e também para outras áreas que me atraem bastante. Uma delas é a nutrição, né? Porque sem nutrição, sem uma alimentação adequada, eu não tenho uma vida saudável, né?
e entre outras também, a cardiologia, né? Então toda a questão da fisiologia que volta para o animal, para a parte funcional do animal, é a minha paixão. Então, na verdade, é tudo. Mas é isso aí. Né, valeu, Rô. Na verdade, assim, a Rô, além de ser minha amiga de anos, né? Ela me ajudou, novamente falando aqui, ajudou a ter essa paixão pela raça Shih Tzu, né? Ela esteve comigo no primeiro canil lá que eu fui atrás do Einstein, né? Que tá lá embaixo. E ela é veterinária de todos eles aqui, inclusive da Ju, que é a da minha irmã. E assim vai, né, Rô? Então, para a gente começar, a gente vai fazer uma recapitalização sobre o que é alimentação, no geral, né? O que são alimentos, né? O ato de alimentar-se, os nutrientes, né? Então, o alimento são as substâncias que a gente visa promover o crescimento, a produção de energia no organismo, né? Para diversas funções do organismo. O alimentar-se, então, é o ato de você ingerir o alimento, né? Os nutrientes, então, são aquelas substâncias que estão presentes nesses alimentos e são utilizadas para o organismo para gerar energia e fazer outras coisas, né? O porquê que nós estamos falando sobre isso, Rô? Porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre alimentação tóxica e a gente vai usar algumas palavras que é nova para o nosso vocabulário e talvez a gente não compreenda muito bem, né? Como, por exemplo, metabolismo, né? As funções metabólicas, né? Algumas coisinhas assim. Nós não vamos aprofundar muito nisso porque a gente não quer se tornar um perito, né? Como a doutora Rosani no assunto, porque o que interessa a gente é saber quais são esses benditos alimentos que podem, inclusive, matar os nossos cachorros, né? Então, para a gente invadir o tema sobre alimentação tóxica, nós vamos colocar aqui como que vai funcionar essa live, tá? Ela vai ser dividida em 4 pontos. Né? Os pontos são o que é alimento tóxico, que é o primeiro. Depois, o que é metabolismo e suas vias metabólicas. Depois a gente vai adentrar sobre mitos e verdades sobre os alimentos tóxicos, que é o mais interessante, né? Muitos alimentos que a gente julga ser inofensivo, mas totalmente prejudicial, né? E depois a doutora Rosani termina falando sobre algumas recomendações para pets com necessidades especiais de alimentação, né? Aquele mais obesinho, mais idoso, né? Um alérgico e assim vai, tá? Então, para a gente começar, Rô, o próprio nome alimento tóxico já diz o que é de fato, né? São alimentos que nos prejudicam, não só os pets, mas pode prejudicar a gente também, né? Nosso organismo é diferente, mas o alimento tóxico, vamos dizer assim, a essência dele serve tanto para humanos quanto para animais também, é a mesma coisa, né? É interessante também dizer, Rô, sobre alguns alimentos, né? Alguns alimentos que são extremamente fundamentais para a gente, mas que se tiver na questão de exagero, pode se tornar extremamente tóxico, né? Então, é bastante interessante falar sobre isso, né? E aí eu gostaria de passar um pouquinho a bola para você, Rô, para você falar um pouquinho da questão dos alimentos tóxicos no geral, para depois a gente entrar nos temas mais abrangentes. Tá, então assim, como o Everson já falou, quando a gente fala em alimentos tóxicos, a gente pensa, na verdade, tudo que é prejudicial. E isso vai depender também, né, da quantidade. Então, às vezes, um alimento, né, não é tóxico, mas ele acaba sendo proibido, acaba sendo tóxico por conta da quantidade que a gente oferece, tá? Então, a gente tem milhares de alimentos que existem toxinas nesses alimentos que a gente possa falar que são tóxicos, tá? Mas pela nossa domesticação, né, pelo fato de a gente achar que os animais eles comem coisas que a gente consome,
é o que acaba na nossa rotina levando um quadro de intoxicação maior. A intoxicação é um quadro bem comum hoje na clínica, infelizmente, porque várias coisas que a gente consome e até porque a gente acha que muitas vezes o nosso metabolismo é igual ao do cão. E não é, né? Então já começa pela fisiologia do cão. O estômago do cão é um estômago mais curto, né? É um estômago mais simples. É um estômago que a gente tem um pH um pouco mais ácido. Então, muitas vezes, o pessoal fala, eu posso dar, né? Depois, mais para frente, a gente vai falar das frutas cítricas. Não que não possa fazer, mas muitas vezes, se o animal ele tem uma patologia, a gente pode causar uma alteração nesse animal se a gente oferece, né? Então, um animal saudável tem que ser diferente, às vezes, de um animal doente, né? E daí a gente já vai entrar na questão dos alimentos tóxicos. Pode falar ou você quer falar uma coisa? Não, pode ir, Rô. Na verdade, só uma pergunta que surgiu aqui durante Você falou que o estômago nosso é diferente de um estômago de um cachorro, né? De um gato, claro. Mas a questão do metabolismo, ele é o mesmo para todos, tanto para a gente quanto para o cachorro, ou ele acaba tendo uma diferença significante aí para isso? O metabolismo ele é diferente, sim. A fisiologia acaba sendo igual, então as vias metabólicas acabam sendo igual, né? Porque o que é um metabolismo, né? É uma reação química celular que eu vou precisar de uma energia para manter o organismo em bom estado, né? Então, no caso, isso não vai mudar de humano para animal, mas que vai mudar, muitas vezes, é o pH gástrico do animal, que é mais ácido que o humano, então a diferença é pH gástrico de um animal é de 1 a 2. Então, a gente pode comparar um limão. Um limão tem um pH de 1,8. Então, para ver a questão da acidez, né? Já o humano, ele tem um pH de 2 a 3,5. Então, tem um pH um pouquinho maior. Então, o humano, ele consegue ter uma digestão um pouco melhor do que um animal. Um animal, dependendo do que a gente oferece, ele não tem uma digestão boa. E muitas vezes, o que ele come, ele vai fermentar e ele vai passar mal. Tá? Então, as vias, elas são iguais, mas em si, o metabolismo, a fisiologia do animal para o humano é diferente, é bem diferente. A gente aproveita para dar um alô aí da Flórida, deram um alô para a gente da Flórida, dos Estados Unidos, né? Sejam bem-vindos, a gente não vai falar aqui em inglês, mas tomara que vocês compreendam aí em português, né? Para a gente dar um prosseguimento. Então, Rô, na verdade, assim, você disse aí da questão do metabolismo, né, que são reações químicas, né, que pode ser o anabolismo ou o catabolismo, que a gente não vai entrar muito no assunto aqui, mas que funciona da mesma forma para o cachorro, né? E o legal que eu tava estudando aqui, o bom de entrar nesses assuntos é que a gente vai estudando coisas que a gente nunca viu na vida e pra gente não chegar aqui de qualquer jeito, despreparado, né, pra gente falar. Na verdade, assim, a gente percebe que todo tipo de alimentação que a gente dá para o nosso pet, né, vai ter um efeito que é chamado de efeito metabólico durante toda a vida, né? Então, o que a gente alimenta aqui gera conflitos lá para frente, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho disso, Rô. Essas doenças que podem gerar sobre alguma alimentação ruim que a gente costuma dar e que pode gerar efeitos bem drásticos para frente, né? Aí a gente entra no meio vida, que a gente fala do alimento, né? Então, eu tenho um alimento, dependendo de uma mínima quantidade, não vai fazer mal. Mas se eu começo a dar, hoje, amanhã, então eu vou dar vários dias, dependendo dessa meia vida do alimento, tem alimento que pode, a gente chama de efeito residual. Esse alimento ele pode continuar no organismo do animal durante até 6 dias, uma semana. Então, hoje eu dei, por exemplo, um chocolate, depois eu vou falar do efeito do chocolate. Então, eu dei uma quantidade mínima, né? Hoje meu animal não teve nada, mas se eu continuar fazendo esse chocolate, aumentando a quantidade, dando todos os dias, aí eu vou ter problemas seríssimos, podendo levar o animalzinho até a morte. Porque daí vai pegando a questão do metabolismo, né? Absorção do fígado, a eliminação na urina, né? Então, tu vai sobrecarregando esses órgãos de tal maneira que sai do nosso controle e aí eu tenho um quadro de intoxicação grave, perdendo meu animal facilmente. E é o que aparece
mais na nossa rotina clínica. Então, já que a gente começou a entrar já nas questões dos alimentos em específico, Rô, e a gente tem o chocolate, a gente já começou citando num alimento bem polêmico, né? Porque ele é um alimento que é muito atrativo para a gente, né? Para nós, donos de pets, né? Proprietários, né? Enfim, dependendo da nomenclatura. Que também o olfato dele para o cachorro, o cheiro dele para o cachorro é muito atrativo, né? Muito atrativo, né? Ele tem um cheiro muito forte, muito específico, porém ele é muito tóxico para o cachorro, né? Com certeza. Então, mas é uma pergunta assim para a gente entrar e você falando do porquê que ele é bastante tóxico. Vamos supor que eu deixo cair um pedacinho no chão sem saber e o meu cachorro pega. Ah, bem pequenininho assim. Esse bem pequenininho pode fazer um estrago grande na saúde dele? Ou isso é um mito? Não, pode sim. Isso vai depender também do tamanho do seu animal. Às vezes, esse pedacinho mínimo, né, de chocolate foi um pitbull, foi um Rottweiler que pegou, né? Se é um animal saudável, ingeriu essa quantidade, muitas vezes hoje não vai ter efeito nenhum, tá? Mas se foi muitas vezes um Spitz micro, um anão, né, um shih tzu pequeno, um filhote pequenininho e pegou esse chocolate mínimo, eu posso ter danos cruéis mortais para o animal, tá? Peraí, Rô, que deu um pequeno errinho aqui no meu. Pronto. É que eu tava vendo aqui a pergunta de alguns de das pessoas que acompanham, né? E tava falando sobre um pouquinho da questão do filhote que come muito rápido, né? Essa questão também a gente falou na outra live, né? A gente até recomenda para, eu não sei qual que é o nome, é Andy Cris Gonçalves, que pode depois dar uma olhada lá na nossa outra live que está no IGTV sobre alimentação. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Depois a Margarida também fala sobre bananas. Nós vamos falar sobre banana daqui para frente, né? E a gente espera só para dar um pouquinho mais para frente, a gente fala um pouquinho também, Margarida, tá bom? Ela falou que já não dá mais para o cachorro dela as bananas. Então vamos lá, Rô. O chocolate em si, eu vou passar aqui para a página do chocolate, é um alimento bastante polêmico, né? Mas por que ele faz tanto mal para o nosso pet, Rô? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou falar da substância menos pior, né, do chocolate, que é a cafeína. Tá? A cafeína ela vai acelerar, né, o sistema cardíaco, tanto da pessoa quanto do animal, só que do animal de uma forma maior, né? E daí eu começo a ter problemas cardíacos. Mas o problema principal do chocolate é uma substância que chama teobromina, né? Então essa substância é altamente tóxica. Então basta uma mínima quantidade de chocolate para eu ter sérias alterações gastrointestinais. Então, em várias intoxicações, eu vou falar gastrointestinal. O termo é, às vezes, uma irritação do estômago, uma irritação, uma infecção intestinal. Então, o animal ele vai ter diarreia, o animal vai ter vômito, vai desidratar, né? Então, posso ter problemas gravíssimos. Outro problema grave que a teobromina causa no animal é alterações neurológicas. Então, o animal, ele fica incoordenado, né? Ele começa a ter diminuição de reflexos. Eu posso ter quadros de convulsão com a administração do chocolate, né, fora essas alterações cardíacas, arritmia, né, então é um aumento da frequência cardíaca e até a morte, tá? Então, Nossa, é interessante, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Até distúrbios neurológicos pode acontecer por pura ingestão do chocolate, mas numa quantidade muito, muito grande ou alguma coisa assim? A gente fala que se o animal comeu um tabletinho de chocolate, se ele é pequeno, então sempre vê o tamanho do animal, né? Tem que ficar de observação. E o chocolate, ele é traiçoeira, porque ele pode ocasionar alterações até 6 dias depois, né? Então, desde 4 horas, 6 horas da ingestão do chocolate até os 6 dias depois.
Então, se comer um chocolatinho, não espera. Até porque eu consigo reverter essas alterações até 2 horas. Depois disso eu não consigo muito, não tem nenhum antídoto que a gente usa, né? Então, antídoto às vezes é uma substância, uma medicação que a gente dá para o animal para a gente tentar reverter o efeito, né, do chocolate em si. Mas se você não correr, mesmo leva no veterinário para ele fazer algumas proteções gástricas, né, às vezes um estímulo de vômito do animal o mais rápido possível para ficar tranquilo. Possa ser que não faça alteração nenhuma, mas possa ser que vai fazer alterações bem graves, sim. Aqui também, pelo fato de ele não conseguir fazer a digestão do chocolate, né? Que seria. é, Se ele não consegue fazer a digestão, como que faz para expelir, depois que ele consome, né? Porque na verdade aqui vi também pelo que você disse que não tem nada que possa reverter o efeito do chocolate no organismo do cachorro, né? Então como que acontece vamos dizer assim, esse processo de eliminação? É com o tempo? Como que acontece? Se for até 2 horas antes da ingestão, eu vou induzir o vômito. E eu também vou fazer uma lavagem gástrica, né? Então, com carvão ativado. O carvão ativado é uma substância que a gente usa, que vai fazer toda a proteção, né? Vai fazer uma camada protetora no estômago, a fim de não deixar o chocolate, a substância do chocolate absorver nesse trato gastrointestinal. Agora, se vai, depois de 3 dias, meu animal teve efeito, teve diarreia, vômito, o que eu vou fazer? Aí eu preciso repor, né, os eletrólitos, eu tenho que estimular a urina, então eu vou deixar o animal internado em observação, né, a fim dele tentar eliminar nas fezes, na urina, e protetores gástricos, protetores de fígados e cuidar de todos os sintomas que o animal está tendo. Entendi, Rô. Então, assim, se alguém tiver alguma pergunta em relação ao chocolate, porque talvez seja uma das perguntas que a gente sempre ouve aí, sempre vê posts direcionados a chocolate, principalmente na época da Páscoa, né? Que é bastante comum a gente ingerir, deixar o ovo lá de qualquer jeito, pertinho do seu pet, né? Então a gente sabe, quem tiver alguma pergunta em relação ao chocolate, pode colocar aqui pra gente que a gente responde. Dentro dessa vibe aí, Rô, de doce, de chocolate, né? A gente podia entrar já também na questão dos doces em geral e também daquela substância que existem dentro de doces, balas, né? Até mesmo na pasta de dente, em produtos light, diet, que é o xilitol, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, Rô. Os doces. Vamos supor que cai uma. Essa pergunta é interessante. Vamos, antes de prosseguir, Rô, o chocolate pet, aquele que vende nos pet shops e tudo mais, pode? Pode. É um petisco. Então, ele é um suplemento. Se você olha na composição daquele chocolate, acaba sendo um suplemento vitamínico, que tem gosto de... Às vezes tem o cheiro, né? Eles colocam aromatizantes do chocolate, mas ele tem carne, né? Tem estrutura de um petisco em si. Esse pode. Isso é voltado para o animal mesmo. E aí, como a gente já falou na live anterior, só tem que tomar cuidado com o excesso de tudo isso, né? Porque às vezes tem substâncias que em excesso pode ocasionar efeitos metabólicos futuros que pode gerar aí problemas, pode ser até graves ou não, mais para frente, né? Então sempre tem que se atentar nisso. E os doces, Rô? Os doces no geral, um pé de moleque, principalmente que tem amendoim, que é uma castanha que também a gente vai falar sobre isso também, né? Então gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Os doces em geral e as balas ali com xilitol, né? O porquê que isso faz tanto mal. Bom, quando eu falar de doces, eu também já vou incluir o xilitol também, porque os mesmos sintomas acaba sendo do xilitol também. Os doces, além de ter um percentual muito alto de açúcar, né? Esse açúcar eu posso acarretar o fígado, principalmente, o trato gastrointestinal. Então, o animal ele vai ter vômito, vai ter diarreia, não vai querer comer. O xilitol em si e até o doce, ele vai aumentar a taxa de insulina no sangue, né? A insulina é responsável pelo controle da glicemia, né? Pelo controle da energia do animal. E daí eu vou ter um quadro gravíssimo de hipoglicemia.
né? Então, isso falando do xilitol. Então, o xilitol, ele acaba também levando todas essas alterações que eu tenho do doce por questão de açúcar, é, e daí eu tenho um quadro, vamos dizer assim, de hiperglicemia no doce por excesso de doce, do xilitol eu vou ter o aumento da insulina, eu vou ter uma diminuição desse açúcar. Então é esse efeito grave que leva. E aí acarreta várias coisas, né? O pâncreas, então, inflama o pâncreas, e inflamação do pâncreas, a pancreatite é uma das enfermidades mais graves que aparece pra gente na clínica, tá? Então, assim, danos gravíssimos. Tanto a questão do doce, por questão de açúcar, né? Alterações, eu posso acarretar um processo de diabetes, né? Alterações hormonais. E o xilitol, um processo de hipoglicemia também levando a alterações hormonais e hepáticas gravíssimas. Até mesmo obesidade, né, Rô? Exatamente, exatamente. E E- aí entra na parte hormonal. Aham. Esse tipo de cuidado, né, que você falou agora em relação aos doces, vale também para as bebidas açucaradas, né? Tipo, A mesma coisa. suco de caixinha, refrigerantes, né? Suco de pacotinho, então, nem se fala, porque, né, às vezes a gente, mas é igual a Adriana disse aqui, falou que, nossa, mas ele faz uma cara de coitado, de vontade, ele vai passar vontade, que não sei o quê. Esse daí geralmente Você vai saber. é coisa de mãe, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente pede pra mãe, não dá tal coisa pro cachorro. Ela vai lá e dá, nossa, mas ele vai ficar com vontade. Vai vir as lombrigas, a famosa lombriga, né? Do cachorro, né? E então vale também pra isso daí, né, Rô? Principalmente refrigerante, né? É um mal terrível, de jeito nenhum. Posso ter problemas gravíssimos de fermentação do estômago, né? Perfuração do intestino, do estômago em si. Então é bem grave, não deve oferecer de jeito nenhum. Certo? Lembrando novamente que quem tiver algum tipo de pergunta, né, pode ficar à vontade de fazer a pergunta aqui. Às vezes acha que a pergunta não é tão interessante, mas acaba desenvolvendo uma temática muito interessante. Mas, saindo desse mundo assim meio que artificial, né, como bala, doce, chiclete, chocolate, né, toda essa coisa, vamos pro lado natural, né? Porque às vezes a gente fala assim, tudo que é natural faz bem. É verdade ou mentira isso daí? Depende do natural que você está me falando. Às vezes tem coisas naturais, por mais que é natural, às vezes eu dou um excesso dessa coisa natural e aí eu vou prejudicar meu animal. Então, tudo vai depender da quantidade, de acordo com o peso do animal, com as necessidades do animal e o que é mesmo essas coisas naturais, tem coisas que eu não posso oferecer para o animal. Vamos então começando pela linha da Margarida Ponto Caseira, que fala aí, frutas, morango, vamos dizer o morango, vamos começar pelo morango porque ela foi bem específica no morango. O que você acha do morango, Rô? O morango, ele entra na fruta cítrica. Então, se eu tenho um animal saudável, sem intolerâncias, sem alergias, aí uma quantidade mínima do morango, isso para um animal saudável, eu posso oferecer. Voltando lá que eu falei, o pH do cão, ele é ácido, né? Muito mais ácido que o nosso. Então, se o animal é saudável, ele consegue digerir muito bem esse morango, mas em pequena quantidade. E o morango, para animais alérgicos, uma curiosidade, ele, pelo fato de ele fazer um fenômeno, né, de reação, liberação de histaminas, que é uma proteína responsável por processo alérgico, eu posso ter uma piora desse processo alérgico, porque eu vou ter vermelhidão em pele, eu vou ter coceira no animal, eu vou ter edema, da pele do animal. Então, para animais alérgicos, eu não recomendo. Aí então colocaram aqui duas frutas e depois a gente vai na pergunta deixa eu ver aqui de quem que fez essa pergunta, acho que foi o. Ele tá com um codinome aqui, mas o final é 2017, que fala sobre a questão do mocotó. Mas a gente vai falar primeiro das frutas, né? Que citam duas frutas aqui, que são bastante comuns. A maçã e a banana, Rô. Elas são saudáveis para dar ou não? A maçã, ela é super saudável, sim, pode oferecer, porém sem caroço. O caroço é extremamente tóxico para o animal, né? O cianeto.
Então, o cianeto ele causa também diversas alterações, sendo elas gastrointestinais, hepáticas. Então, desde o momento que eu dou uma pequena porção de acordo com o tamanho do animal e tirando o caroço sem problemas, é super saudável. Ah, tá, ó. Na live Mitos e Verdades, então aquele que falou em 2017 com o codinome é o Padre Luciano, aqui da igreja, que a gente frequenta, da Santo Antônio, né? Mas, padre, daqui a pouco então a gente responde essa sua pergunta. Mas a gente vai começar então falando aqui, tem uma outra fruta, Rô, que também é uma fruta muito comum, né? E que eu acredito que ela não é tão boa assim, que é o melão. O melão, Rô. O melão, o grande problema do melão é que ele não é tão bom na digestão dos animais, é uma fruta pesada, né? Então, para animais com estômago sensíveis, com histórico de vômito, por sensibilidade alimentar, por estômago sensível que tem a gastrite, não é legal. Mas se o animal ele é saudável, pode dar o melão naquela proporção, dependendo do tamanho do animal. Lembrando que frutas, petiscos, não pode passar de 5 a 10% do que o animal está acostumado a comer por dia, porque senão acaba sendo um excesso e eu posso ter problemas. Frutas têm frutose, tem açúcar, então eu posso sobrecarregar outros órgãos. Então tem que tomar cautela em relação a isso. Entendi, Rô. Então, na verdade, assim, as frutas em si, geralmente se você dá na quantidade correta, mesmo que seja até cítrica, né? Não faz mal, né? Mas a gente tem que observar muito bem essa questão da ponderação, né? Da questão da quantidade que a gente pede. Então, é sempre bom, então, antes de colocar receitinhas caseiras, alguma coisa nesse sentido, dar uma consulta com o veterinário, né? A gente sempre recomenda isso, porque às vezes o que é bom para a gente não é tão bom para o pet. A gente já vem falando isso de duas lives anteriores, né? Para que a gente tenha muito cuidado com isso, né? Agora, uma outra fruta também que é bastante polêmica, antes de a gente entrar nas questões de carnes e ossos aí, é, é o abacate. Tá. Bom, O abacate, Rô. o abacate, uma das questões do abacate é a gordura. Então, é uma fruta muito calórica. Isso eu posso sobrecarregar também a parte gastrointestinal e a parte, principalmente, de fígado e pâncreas. Só que o que mais a gente se preocupa em relação ao abacate é uma substância que chama persin, né? Persina. É uma toxina fúngica que pode levar a sérias alterações, né? Essa toxina, ela é presente mais na planta do abacate, né? Na casca do abacate e uma pequena proporção na própria fruta. Então, se o animal ele come uma pequena quantidade, se ele é um animal saudável, tira por conta dessa até alteração de gordura, não vou ter problemas. Mas se eu der com a casca, a planta, e muita quantidade, eu posso ter problemas neurológicos, gastrointestinais, hepáticos. Então, tem que tomar cuidado com o abacate também. Aí, Roça, tem uma outra pergunta aqui da Cris Fernandes Capucci. Ela pergunta o seguinte: ela pode dar todos os dias maçã ou bananas nos intervalos entre as refeições? Pode sim, porém não passar dessa proporção de 5 a 10% do que ela está acostumada a fazer. E se ela dá a maçã, eu vou ter que tirar os petiscos. Então, porque a fruta é uma forma de petisco. Não deve, de forma alguma, acrescentar como uma alimentação. É um petisco. Então, pequenas porções, calculando direitinho aquela porcentagem de 5 a 10% do que ela está acostumada a fazer para ele. E nem mesmo fazer uma salada de fruta de sobremesa, por exemplo, depois da ração, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, né, Rô? E aí também vem uma outra pergunta aqui em relação à banana. Nossa, banana é uma coisa bem costumeira. O Einstein adora banana, por exemplo. Banana com casca, pode? Tira a casca da banana, dá sem a casca em pequenas proporções. Lembrando que a banana ela é rica em açúcar também. Então, dependendo de alterações do animal, às vezes um animal mais obeso, com sobrepeso, que já tem uma alteração hormonal, aí tem que tirar a banana do cardápio, tá? Mas se for um animal saudável, naquela proporção, sem problema algum.
As frutas que são pesadas, Rô, pra gente, como por exemplo essas hipercalóricas, o abacate, essas assim. Bruno, né? O Bruno Teodoro, meu amigo aqui, ele fala sobre isso, né? Se pode ou não. A Rosani já respondeu isso anteriormente, é porque ele acabou de chegar, ele colocou aqui, né? E aí fala que pode, desde que seja também ponderado, né, Rô? E tomar cuidado com a toxina que é presente na casca, então não tirar a Exato. casca bem direitinho e uma proporção bem pequenininha para eu não ter a persina presente da fruta em si. E a outra sua pergunta, Bruno, sobre a questão da comida nossa, a comida que a gente come, se pode dar para eles ou não, a gente respondeu na outra live, pode sim, desde que seja acompanhado por um nutricionista veterinário que faz o balanceamento da comida para o seu pet não ter nenhuma perda de nutrientes. Para voltar então nesse assunto de alimentação, né? A gente vai pro lado agora então, Rô, saindo um pouco das frutas, né? E depois a gente responde também as outras perguntas que vem na sequência. É, Sobre carnes, Rô. Carnes em geral. A carne crua, a carne gorda, os ossos. Antes de prosseguir, tem uma outra última pergunta aqui sobre frutas. A Margarida perguntou: alguma fruta pode mudar a cor do pelo do cachorro? Pode. Se o animal ele come uma alta quantidade de frutas, principalmente as cítricas, pode sim. Ainda mais animais mais claros, né? A gente entra na questão da lágrima ácida, né? Da questão da acidez. Eu posso ter vamos dizer assim, uma escuridez, né? No pelo do animal, sim. Pode interferir. E Rô, falando aí da questão da lágrima ácida, o fato do cachorro ingerir frutas ácidas pode ocasionar também a lágrima ácida ou isso não tem correlação? Se for por conta de déficit nutricional, alguma coisa do tipo, de alimentar, aí pode sim ter a ver com alimentação. Não, entendi. Então, assim, a live sobre lágrima ácida, que é um assunto muito comum nos Shih Tzus, né? A gente vai fazer as próximas aí, né, Rô? A gente promete que a gente prepara esse assunto com bastante carinho mais pra frente, né? Já colocando, então, de antemão, a próxima live, ela vai ser também direcionada à saúde. Vamos sair um pouco de alimentação, que será com uma amiga da Rô. A Rô também estará presente conosco. E a gente vai falar sobre acupuntura no tratamento de pets. Vai ser bastante legal. Também a gente pode entrar em outros assuntos também relacionados à medicina chinesa, toda essa coisa aí que é bastante como tratamento alternativo, né? O que tem bastante efeitos, né? Bem importante. Né? E aí a gente vai agora então para a pergunta do Padre Luciano, que falou lá atrás, e que ele estava falando da questão que falaram para ele um dia, é o tal negócio daquele, né, da famosa mito e verdade, se é verdade ou mentira, que dar mocotó para o cachorro faz muito bem. Verdade ou mentira, Rô? Então, tem verdade e tem mentira nisso daí. Então, se o animal ele é saudável, então eu não vou sobrecarregar. Agora, se o animal, muitas vezes, ele tem algum sobrepeso, uma alteração hormonal, uma diabetes, por conta até gordura, eu posso sim ter problemas. Então, vai depender muito do animal mesmo. E também entra na questão como o mocotó ele é praticamente uma cartilagem, né? E fica a questão da questão da carne gorda, né? Sim, sim. Da carne gorda, eu gostaria que você explanasse um pouco sobre isso, Rô, porque ela pode ocasionar algumas coisas muito, muito sérias, né? No excesso de carnes gordas, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, as carnes gordas a gente entra na questão de excesso de gordura. Então, eu posso, tanto um animal magro que começa a ingerir todos os dias essa carne gordurosa, eu posso ter problemas seríssimos em relação a trato gastrointestinal, pancreatite, fígado, e eu posso posteriormente ter problemas de diabetes, problemas de pancreatite, insuficiência do fígado seríssimo e até a morte do animal. Então, tem que tomar muito cuidado.
Aí no caso, então, a Adriana coloca que a quantidade e vamos dizer assim, as especificidades de quantidade que a gente dá para o cachorro tem que ser, então, acompanhado por um nutricionista. Ou um médico, né, clínico mesmo, que tem experiência nessa parte nutricional. Às vezes, a questão de fruta, a quantidade necessária para cada animal e as doenças, o clínico consegue falar muito bem. Procurar o veterinário da confiança e bater um papo com ele. Agora, se voltar à questão de alimentação, eu quero trocar a ração pela alimentação natural, aí sim é legal o nutricionista, porque de acordo com cada ingrediente, ele que vai calcular certinho e ver todas as necessidades do seu animal. E aí, Rô, uma outra questão que em relação a carnes, né? Tem a questão dos ossos, né? Que a gente costuma, nossa, geralmente nos desenhos animados, a gente vê lá um cachorro carregando um osso, né? Tem aquela imagenzinha que geralmente a gente vê quando é relacionado a cachorro que tem um ossinho, né? Fica aquela coisa meio, vamos dizer assim, até romântica, né? Uma coisa assim bem, né? Bem romântica mesmo, assim, praticamente um codinome para o cachorro é o osso. O osso faz bem ou não? O osso natural, vamos dizer assim. O natural, por mais que veterinários indicam para, às vezes, retirada de tártaro, né, até os benefícios que o osso pode gerar, é legal, desde que eu esteja do lado do animal, acompanhando esse animal, para qualquer problema eu consigo intervir. Mas, no meu ver, na minha opinião, eu olho para o meu cliente e falo para não dar, porque eu já tive problemas seríssimos, né, de problemas mesmo não tendo cozimento, nada, eu já tive problemas de obstrução seríssimas, corpo estranho, até perfuração, mesmo o osso que não esteja cozido. Então, no meu ver de veterinária e como tutora também dos meus cachorros, eu não dou e não indico também. Eu até vou contar um episódio que aconteceu com o Darwin em relação ao osso, né? E nem fui eu que dei, para falar a verdade. A gente ia fazer um almoço de domingo, né? Um almoço de rabada. Caiu uma e ninguém viu. Ele levou para trás do sofá e simplesmente engoliu o osso inteiro. Lembra, Rô? Você que salvou ele pelo telefone, inclusive, porque estava na emergência, eu estava desesperado. Levei ele para o veterinário, para o hospital veterinário, né? A Rô me ensinando mais ou menos o que eu tinha que fazer. E foi aonde que ela falou assim, tenta tirar. Eu tentei tirar, não deu, ela então empurra. Aí empurrou, ele voltou, porque ele já estava com a língua branca, ele já estava todo perdendo o ar, né? Então é um dos perigos bem, vamos dizer assim, recorrente da questão dos ossos, né? Porque mesmo que seja um osso muito grande, ele pode roer e tirar os pedacinhos. E isso ou perfurar, né, o sistema digestivo dele, ou sufocar ele, né? No sentido. E querendo ou não, gente, vocês não querem nem viver a experiência de ter um cachorro quase sufocado. Primeiro, pelo susto. E segundo, pela grana que se gasta em todo o procedimento, né? É um custo muito elevado e a gente tem que tomar cuidado nos pequenos detalhes, né, Rô? Nos pequenos detalhes a gente... E mesmo assim a gente pode perder esse animal com muita facilidade, né? Em relação ao osso também, quando eu cito osso cozido, muitas vezes as pessoas acham que cozir o osso eu vou ter menos problema, mas eu posso ter uma mudança de estrutura molecular do osso, e isso eu posso gerar, quando ele quebrar, essas farpas parecendo gilete, né, bisturi, pontas de faca. Então, eu tive já problemas seríssimos de tanta parte intestinal perfurar, mas como a questão da traqueia, também a parte da pulmonar mesmo ser afetada e a gente perder esse animal por questão disso. Então, é bem sério, bem sério. E cada caso é um caso. Não adianta, meu animal engoliu, o Everson falou que empurrou e eu vou salvar meu animal. Não, esse empurrar eu posso perfurar, né? O caso
do Shih Tzu, do Everson, foi que ele empurrou para ele não morrer sufocado. Então, cada caso é um caso. Quando acontecer isso, ligar para um veterinário já no telefone, a caminho do hospital, para pedir orientações dos primeiros socorros, para dar tempo de chegar com segurança no hospital. E foi o que aconteceu mesmo. A gente tentou os primeiros socorros assim mais básicos. Aí ela falou, a Rosane, eu lembro muito bem, ela falou assim, pega um carro e vai direto para o primeiro hospital que você encontrar. E foi o que aconteceu. Aí no meio do caminho ela falou assim, eu falei assim, ele tava perdendo fôlego, ele vai morrer sufocado. Ela então empurra, né? Então a gente empurrou e ele voltou ao normal, né? Inclusive eu fiz um maior bafafá lá no pet, até depois eu pedi desculpas lá pro pessoal, porque eu tava super assim e tal, e, enfim, mas deu tudo certo, graças a Deus, né? E aí, na questão de osso, a gente tá falando do osso natural, mas tem aquele famoso osso branco que a gente compra no pet, que, nossa, o cachorro passa horas com aquilo lá, né? Esse osso faz bem ou mal? É uma pergunta que dono de pet shop não quer estar perto de mim quando eu estiver na recepção, porque se eu estiver na recepção, eles não vendem de jeito nenhum. Meus amigos aí sabem de quem eu tô falando. Então, assim, esse osso, eu até falo, né, com o proprietário, você dá para brincar naquele momento, mas desde o momento que ele começa a tirar as farpas, aquilo vira um plástico, vira uma coisa que eu não sei dizer, como que é uma goma, que o animal ele não vai dissolver aquilo, ele vai engolir. Fora que esses ossos eles são tratados com soda cáustica, que é um outro quadro bem sério de intoxicação que eu posso ter. Por isso que ele fica branquinho, bonitinho, né, e vende por aí. Então tem que tomar muito cuidado com o osso. Se puder dar outras coisas para o animal brincar, melhor. Mas se quiser comprar, meu animal ama aquilo, dá para ele, começou a querer abrir o osso, joga fora para a gente não ter problema, porque eu posso gerar um quadro de obstrução, sufocamento, né? Então é aquela coisa, a mesma coisa do osso, vai ter que levar para emergência e muitas vezes a gente pode perder o animal por bobeira. É engraçado, né, Rô? Porque assim, se vendem no pet, né? A gente imagina assim, a gente quer completamente, vamos dizer assim, leigos no assunto direto. Por que vende no pet, então, algo que faz tão mal pro cachorro, né? A gente coloca algumas questões, mas isso vale pra gente também, né? A gente tá no mercado lá, tem tantas coisas ruins que tem lá, mas acabam vendendo pra gente, né? Essa é a pergunta que fica, mas a gente não vai entrar muito nesse mérito por aqui, né, Rô? Então, na questão que você já disse aí, que são tratados com soda cáusticas, alvejantes, entra também outras coisas da questão dos conservantes, né? Quando a gente dá coisa relacionada a conservantes, né? Que faz muito mal, né? E aonde que a gente pode encontrar, assim, numa coisa rotineira, Rô, você que tem bastante experiência nesse sentido, num alimento que o cão ingere, que tem bastante conservante que a gente acha normal dar? Você tem algum exemplo, assim, que a gente pode colocar para uma coisa assim mais prática? Um bifinho, por exemplo, tem muito conservante. Um outro tipo de petisco também tem muito conservante. E alguns outros alimentos, vamos dizer assim, propriamente os enlatados, a questão de bolachas, as coisas mais industrializadas, quando a gente pensa numa alimentação. E aí a Adriana coloca Doguitos, não pode, Adriana. Doguitos é exatamente esse petisco que a Rosane fala. Além dos conservantes, nós temos um excesso de sódio, que a gente já falou na live anterior, sobre a questão do excesso de sódio, né? Assim como faz pra gente, que retém toda a água do organismo e pode ocasionar coisas complexas para frente pelos efeitos metabólicos, né? Então a gente opta por não dar, né? Às vezes minha mãe fala assim, não, mas você tem que dar esses negocinhos. Aí eu prefiro não dar. Hoje mesmo foi um dia que ela me cobrou, você tem que comprar esses ossinhos brancos e tal, mas eu não gosto de dar, de fato. Eu já sabia sobre sobre essas coisas assim, e às vezes ele pega,
né? Que tá ali e tal, e às vezes pega um pouquinho ali, né? E aí falaram uma outra coisa aqui, Rô, relacionada a osso também, que é casco e chifre de boi. Você já ouviu falar sobre isso? É mais duro, o problema é esse, mas se o animal começar a querer abrir e virar farpas, isso vai fazer mal do mesmo jeito. Isso vale também para aqui a Isis Oliveira colocou osso buco. O osso A buco mesma também vale coisa. a mesma coisa, né? Então vai brincar, beleza? Deixou brincar, mas começou a soltar farpa, joga fora para não ter problema. Certo. Estão falando aqui sobre os alimentos transgênicos. A Camila e o Ricardo Guimarães, que são meus primos, falaram sobre isso. Camila, eu vou aconselhar você a dar uma olhadinha na live anterior, que a gente fala sobre alimentações naturais, transgênicas, alimentos super premiums, né? Mas já antecipando, os transgênicos faz um pouco não, bastante mal, não só para os pets, mas também para a gente, né? Nós temos, ó, eu passou tão rápido o tempo, nós temos aproximadamente 8 minutos, ó, para que o Instagram não nos derrube sobre isso, né? E vai ficar gravada assim, tá? A live ela fica gravada no IGTV, basta vocês entrarem no nosso canal aqui do Instagram. A Rosani vai subir também no dela, depois a gente vai passar o vídeo para ela, ela vai subir. E também no YouTube, tá? No YouTube também. A Cris fala, e o que dá para o pet então se distrair, para passar o tempo? Então, você tem diversas coisinhas que você pode dar. Uma bolinha, né? Todas elas, claro, que regularizadas, né? Aquelas que são específicas para isso, tá? Então, a gente não pode fugir muito. Tem até um pelucinha, um ursinho de pelúcia, desde que o cachorro não tem nenhum tipo de alergia, né? Ou que você lave com frequência para não ficar muito pó. Então tem diversos tipos de brinquedinhos que podem. Rô, eu gostaria que a gente falasse também sobre outras coisas bastante interessante, que eu falo porque minha mãe faz isso com muita frequência, né? Batata verde, tomate e legumes crus. O que você não Olha, tem a nos dizer sobre isso, Rô? então a gente entra na família dos solanáceos, né, que a gente fala. É extremamente tóxico também. A batata, principalmente a batata verde, A causa batata verde seria também a batata cru, Rô? Crua? também. Entra principalmente a crua, é onde vai ter mais solanina, né? Então a gente vai ter mais teor de agente tóxico. Então eu vou ter problemas seríssimos gastrointestinais, né? Problemas do fígado, problemas de questão. Tem até ortopedistas, né? No caso, é uma coisa até de curiosidade, que eles falam que todos os alimentos solanáceos, então seja batata verde, né? A questão do até inhame, batata doce, porém a batata doce e inhame é ótimas fontes de carboidrato, tem uma mínima quantidade de solanáceos, mas eles falam, os ortopedistas, que tiram, que acabam agravando problemas articulares, problemas inflamatórios. Então, às vezes, eles vão fazer cirurgias e eles perguntam se o animal ele come uma alimentação natural, eles pedem para tirar totalmente para evitar esses danos inflamatórios. Então, são bem tóxicos, temos vários problemas na clínica também, principalmente a batata. Os demais têm uma quantidade mínima, é aquela coisa, dê a quantidade mínima, lembrando que esses alimentos que têm agentes tóxicos, muitas vezes eles têm coisas boas, que eu posso ajudar o animal. Então, se eu dar uma mínima quantidade, eu não vou ter problema. Mas a batata é onde tem mais problemas, sendo ela verde. Como o alho, né? O alho também é um alimento que, em excesso, é extremamente tóxico, porém ele tem Mas efeitos, tem né? vantagens. Sim, Tirando a exatamente. cebola. A cebola tem que ser excluída Tirada da alimentação. totalmente. É muito Abolida de Exatamente. verdade, né? Exatamente. E principalmente comida com tempero. Quem vai para a alimentação natural, por isso que se deve contactar um veterinário ou um nutricionista, porque as comidas temperadas fazem muito mal, tá? Então tem que fazer toda essa questão. Rô, para a gente passar para nossa quarta parte da live, né? Para a gente fazer todo o nosso cronograma, a gente tem aí aproximadamente 5 minutos. Eu queria que você falasse, na verdade, naquele ponto que a gente chegou num consenso comum,
sobre dicas para animais que têm alguma necessidade especial na alimentação, né? Os alérgicos, os obesos, enfim, que tendenciosos a pedras nos rins, né, e tudo mais. Então vamos lá. Como eu falei do morango, é uma interessante, não, a gente não deve dar para animais alérgicos por ajudar na questão do processo alérgico, né? Uma outra coisa interessante são intoxicações por ácido oxálicos, né? Onde é presente esses ácidos oxálicos? Então, na carambola, né? Eu vou ter também a questão do limão, da framboesa, do kiwi, do tomate. Esses agentes, eles são extremamente causadores de cristais. Então, eles são considerados agentes nefrotóxicos, né? Que causam lesões renais. Então, animais que têm problemas já de infecção urinária, alteração renal, ou já teve cristais no rim, na urina, cálculos, evitar também essa questão, tá? Os animais obesos, os animais com alterações hormonais, evitar as coisas gordurosas. Então, a gente não falou muito da questão das castanhas, mas a gente já entra na questão das castanhas, das carnes gordas, das frutas que têm mais frutose e mais açúcar, a gente não deve dar para esses animais também, né? E animais com estômago sensível, dependendo de como for, né? Tanto a questão da alimentação gordurosa, mas questão de alimentos que acabam piorando a questão da digestão. Então, alimentos muito, muito pesados, carboidratos principalmente pesados e carnes mais gordas. Então, acaba sendo algumas dicas aí bacanas. Rô, pela nossa raça, né, o Shih Tzu Dog Lovers, que a maior parte aqui são os Shih Tzu Dog Lovers que acompanham nossos canais e amigos também, o que nós não podemos dar de frutas, de alimentação assim, que costuma dar, que pode ser tóxico, mas não que pode ser tóxico em si, mas que pode danificar na estrutura de pelo, de manter o pelo longo, né? Tem alguma coisa que a gente procura evitar, né? Por exemplo, o pão. O pão é uma coisa que se deve evitar, né? Mas tem alguma outra coisa assim que a gente não pode dar em hipótese alguma, assim, questão do pelo? Em hipótese alguma são os alimentos ácidos, não é recomendado fazer. É uma coisa que a gente pega bastante, não é alimento tóxico, não é alimento proibido, mas a gente pega muito hipersensibilidade da proteína do frango. Então, animais que são considerados os atópicos, tentar descartar essa possibilidade da proteína do frango. Então, animais que comem ração de frango, às vezes um petisco de frango, ou aquele animal que você fala, tira a proteína do frango, tira a ração, mas olha para mim e fala, doutora, mas só come a ração com um pedacinho de frango. Não, mas porque eles têm muita tendência a ter essa alergia. Né? Então, às vezes a proteína da carne, por exemplo. Então, principalmente é a questão das frutas cítricas e a questão da proteína, vamos dizer. Certo. E a vidinha da Mabel, que é um perfil de cachorros que nos acompanha, pode sim dar banana desde que seja ponderada, tá bom? Não dá muito, dá uns pedacinhos ali proporcional, tá bom? Pode sim. Deve ter entrado agora. Mas também na live, lá no comecinho, a gente falou sobre isso, tá? Se quiserem depois, vai ficar gravado no IGTV. E de antemão, a gente tem aqui 1 minuto e meio, Rô. A gente, para agradecer principalmente as pessoas que interagiram com a gente, as pessoas que estão com a gente desde o primeiro programa, né? Amigos, familiares, seguidores, né? A gente agradece de coração. Rô, agradece aí, você que tem recebido bastante coisa. Obrigada a todos, obrigada mais uma vez minhas amigas que eu vi aí entrando, minha família, meu irmão do Mato Grosso do Sul, um beijo grande, tô morrendo de saudades, todos os meus seguidores, os seguidores do Shih Tzu Dog Lovers Fans também, e o Everson também por estar me chamando, e hoje principalmente falando de um assunto que é bem gostoso, né, embora a gente tenha vários problemas, mas o principal é a gente conseguir também cessar todas essas alterações. Muito obrigada aí a todos e até breve. Obrigado, Rô, pela presença. Obrigado também a todos que estão conosco desde o início. Obrigado, Margarida, por estar conosco a primeira vez e continue com a gente sempre, tá bom? Obrigado a todos os amigos e familiares também. Boa noite, tá bom? Boa noite. Até mais. Vai, tchau.